Bom dia, turma. Na última aula, a gente viu as unidades de medidas de volume e as suas transformações, certo? Na aula de hoje, a gente vai aprender a como calcular o volume de alguns sólidos geométricos, tá? Alguns sólidos que são mais simples. Dá para me calcular o volume de um prisma, de um cubo, de um cilindro. Porém, agora para o sexto ano, a gente vai se limitar em apenas algumas figuras geométricas para se calcular o volume. Como vocês viram, para um polígono sólido geométrico ter volume, além de comprimento e largura, ele tem que ter volume, né? Altura. Desculpa, além de comprimento e largura, ele tem que ter altura. Aí assim ele possui volume. E agora a gente vai aprender a calcular o volume de alguns sólidos geométricos. O primeiro dele é o paralelepípedo. Para quem não lembra, o paralelepípedo, né, como se fosse um retângulo. Porém, agora, vejam que além de comprimento e largura, eu vou ter altura. A partir daí, o sólido já tem volume. Como é que eu calculo o volume do paralelepípedo? Basta eu pegar comprimento vezes largura vezes altura. Eu tenho que conhecer a medida dessas três, né? Três medidas: comprimento, largura e altura. A partir daí, basta multiplicar os três e eu tenho o volume do sólido, certo? Assim como a gente vai ver o cubo, né? O cubo também é bem parecido. Cuidado com as unidades de medidas. Para mim calcular o volume de um sólido, as três unidades, né, comprimento, largura e altura, tem que estar nas mesmas unidades. Se um está em centímetro, os outros dois têm que estar em centímetro. Se um está em metro, os outros dois têm que estar em metro. Caso isso não aconteça, você tem que transformar todos para a mesma unidade para depois calcular o volume. Comprimento vezes largura vezes altura. Então veja aqui esse exemplo. 5 de comprimento, 3 de largura e 2 de altura. Para me calcular, basta multiplicar os 3. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 o quê? 30 centímetros cúbicos. Este é o volume deste paralelepípedo. Ok? Então, para qualquer atividade, figura que eu surgir, comprimento, largura, altura, este é o volume. Para o cubo, pessoal, é a mesma coisa, tá certo? Para o cubo é a mesma coisa. Vejam que qual vai ser a diferença do cubo para o paralelepípedo. Porque no paralelepípedo eu vou ter medidas diferentes para o comprimento, para a largura e para a altura. Já o cubo, como o cubo é uma figura geométrica onde tem todos os lados iguais, ou seja, um quadrado, então vai ter todas as medidas iguais. O comprimento vai ser igual à largura, que vai ser igual à altura, certo? Então esta é a diferença do cubo para o paralelepípedo. A forma que se calcula, da mesma forma. Eu pego as três medidas e multiplico. Cuidado, de novo, com as unidades de medida. Então vejam aqui. Eu tenho 4 de comprimento, 4 de largura e 4 de altura. Todos em centímetros. Para mim saber o volume dessa figura, desse sólido geométrico, eu vou multiplicar 4 vezes 4 vezes 4. Vou encontrar o valor de 64 centímetros cúbicos. Tá? Nunca esqueçam de colocar ao final do cálculo a unidade de medidas em elevado a 3, né, ao cubo, para representar que é volume. Se você botar elevado a 2, você está dizendo que é área. Se você não colocar nenhum expoente, você está dizendo que é comprimento, né? Medidas de comprimento. E isso diferencia um do outro, tá certo? Então, para o sexto ano, a gente vai focar apenas em calcular o volume do paralelepípedo e o volume do cubo, que vocês puderam perceber que são bem parecidos. Basta pegar comprimento, largura e altura e multiplicar as três medidas e eu tenho o volume deste sólido geométrico, ok? Então ficamos por aqui. Vai ter algumas atividades para vocês calcular o volume desses sólidos, tá? Preste atenção nas unidades de medida, se estão iguais, para que possa fazer o cálculo. Se não tiver, façam as transformações.
assim como outras questões para transformações de volume. Ok? Então ficamos por aqui, até a próxima aula. Façam boa atividade.